Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90, então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Salve família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanas e hermanos exploradores da história. Hoje, mergulharemos nas profundezas do passado para desvendar os segredos e mistérios do clã Cárdenas Guilhem, uma das mais poderosas e intrigantes famílias do México. Do nascimento humilde ao ápice do poder, a história deste clã é um relato fascinante de ambição, poder e traições. Preparem-se para uma jornada única através dos cantos mais obscuros de Matamoros, enquanto desvendamos os eventos que moldaram a trajetória deste influente clã que comandou a organização do Golfo. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal para mais conteúdos como este, e ative o sino para ficar por dentro de todos os lançamentos. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se nos comentários fixados. Considerem contribuir com o canal, o apoio de vocês é fundamental para que o canal siga firme. Agora, fiquem conosco nesta viagem histórica e descubram os segredos ocultos por trás das cortinas do poder. Estão prontos para desvendar a história do clã Cárdenas Guilhem? Então, não percam nenhum detalhe desta narrativa envolvente. Bora pro vídeo! Homero Cárdenas, nascido em Matamoros na década de 60, também se envolveu com a venda de tóxicos junto com seus irmãos. Enquanto Antônio lidava com a compra e venda de coca nas ruas, Homero coordenava o contrabando do produto para os Estados Unidos. Após a captura e extradição de Homero para os Estados Unidos em 2007, o controle da organização foi dividido entre outros líderes. Homero, conhecido como El Orejon e El Majadeiro, continuou a desempenhar um papel importante no contrabando de pó da organização, sendo mencionado como um possível sucessor para liderar a organização após a prisão de outros membros importantes. No entanto, essa sucessão não foi bem aceita pelos integrantes da organização do Golfo. Até o final de 2013, Los Metros invadiram o território do grupo Los Ciclones, liderado por El Orejon em Matamoros. Essa incursão na cidade causou um grande impacto e resultou em pelo menos 12 quedas. As autoridades relataram que o tiroteio ocorreu devido a desentendimentos sobre quem controlaria o contrabando de pó em Matamoros, após os Ciclones e Homero decidirem assumir esse território. No início de 2014, os desentendimentos na organização do Golfo continuaram. Os líderes da organização em Reynosa se opuseram fortemente à imposição do mando único criado por Homero, que naquela época já estava tomando decisões importantes dentro da organização de forma discreta. Mas tudo chegou ao fim quando Homero, segundo relatórios médicos, caiu de um ataque cardíaco em 28 de março do mesmo ano, em um hospital em Monterrey. Os relatórios indicam que ele teve complicações médicas após uma lipoaspiração em uma clínica em Matamoros. Mário Alberto Cárdenas, nascido em Matamoros e conhecido como Gordo, Metro e M1, apoiou seu irmão Osiel na abertura de uma oficina mecânica em Matamoros, que serviu como fachada para o contrabando de coca. Mário já tinha experiência no submundo e no contrabando de tóxicos, então ele liderou essa atividade, instruindo seus irmãos e outros ajudantes. Mesmo após ser preso em 1995 por contrabando de coca e ligações com o submundo organizado, Mário continuou a gerenciar grandes remessas de pó e erva para os Estados Unidos de dentro da prisão, o que resultou em uma extensão de sua pena quando foi descoberto em 2003. Após cumprir 12 anos de prisão, Mário voltou à organização do Golfo em 2007 e se tornou um alto comandante, especialmente após a queda de seu irmão Tony Tormenta em 2010. No entanto, em setembro de 2012, ele foi capturado pelas autoridades em um grande golpe contra a organização, sendo sentenciado a 20 anos de prisão e posteriormente extraditado para os Estados Unidos em 2022, onde permanece detido.
Antônio Ezequiel Cárdenas, conhecido como Tony Tormenta, nasceu em 5 de março de 1962. Desde a adolescência, ele seguiu os passos de seus irmãos, trabalhando também para a Organização do Golfo, e se destacou por fazer contatos com policiais e militares para ajudar em suas operações. Em 2003, quando seu irmão foi capturado, o comando da Organização do Golfo foi dividido entre Z3, Eucós e ele próprio, embora o poder estivesse mais inclinado para o lado de Costilla Sanches Eucós. Por ordem de Osiel e Antônio, Eucós ficou como representante do seu clã familiar, embora Tony não tenha conseguido desempenhar bem seu papel na organização. Em 2007, ele seria levado para os Estados Unidos, o que desencadeou uma disputa pelo poder nos altos escalões da Organização do Golfo. Ele contava com seu exército privado chamado Los Escorpiones, que lutaram contra células dissidentes e também assumiram o controle de cidades anteriormente dominadas pelo Z. No entanto, o fim chegou para Antônio em 5 de novembro de 2010, quando foi dado de baixa em uma troca de balas de mais de 8 horas entre seus homens e a Marinha Mexicana, envolvendo 660 fuzileiros navais, vários veículos e helicópteros, sendo um dos dias mais insanos da história de Matamoros. Durante a batalha, Tony pediu reforços, mas Eucós, aproveitando para eliminar um obstáculo em seu caminho ao poder, ordenou que seus homens se retirassem do local, deixando Tony à mercê para que fosse dado de baixa. Rafael Cárdenas Vela, conhecido como Eu Júnior ou Eu Comandante 900, é sobrinho de Osiel Cárdenas e trabalhou para a Organização do Golfo como chefe de contrabando em San Fernando, Tamaulipas, uma cidade importante para o contrabando de tóxicos. Ele comprou o apoio das forças policiais locais, do prefeito e dos jornalistas usando seu poder. Em 2009, ele se tornou o líder em Rio Bravo, uma rota crucial para o contrabando para os Estados Unidos. No entanto, em 2010, após a queda de seu tio Tony, Rafael enfrentou conspirações de Costilla Sanches e outros membros da Organização do Golfo, então fugiu para os Estados Unidos, buscando proteção dos Z no Texas. Rafael foi capturado em 20 de outubro de 2011 quando se dirigia a uma de suas residências, sendo detido pela polícia com a ajuda de agentes do FBI que tinham informações sobre seu paradeiro. Ao ser detido, Rafael apresentou documentos falsos, mas posteriormente confessou seu envolvimento no contrabando de coca para a Organização do Golfo. Em 2014, foi condenado a 20 anos de prisão, mas colaborou como informante para o governo estadunidense, fornecendo informações detalhadas sobre as organizações rivais e suas atividades. Osiel Cárdenas Guilhem foi um dos capos mais poderosos do México no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ele liderou a Organização do Golfo e foi o criador de um dos grupos paramilitares mais insanos do México. Osiel nasceu em 18 de maio de 1967 em Matamoros, Tamaulipas. Ele cresceu em uma família humilde e aos 14 anos foi morar com sua irmã, trabalhando em diferentes empregos como ajudante de mecânico, garçom e funcionário de uma fábrica. Aos 19 anos, ele se casou e começou sua jornada no submundo, vendendo coca em uma das mecânicas onde trabalhava, introduzido ao contrabando por seu irmão Rafael. Seu trabalho funcionava como fachada para sua atividade de contrabando de tóxicos, e os policiais locais o protegiam. Em 1989, ele foi detido em Matamoros pela queda de um homem, desacato e danos à propriedade alheia, passando uma noite na cadeia, mas foi solto sob fiança. Um ano depois, ele voltou à prisão por intimações e brigas, mas foi libertado no mesmo dia. Anos depois, em 1992, quando tinha 24 anos, ele foi preso nos Estados Unidos com 2 quilos de coca, sendo condenado a 63 meses de prisão, o que interrompeu temporariamente suas atividades no submundo. Um ano após seu julgamento, em janeiro de 1994, ele foi transferido dos Estados Unidos para o México como parte de um intercâmbio de prisioneiros entre os dois países. Na prisão de Matamoros, ele se aproximou do diretor da prisão e retomou sua vida como traficante, tornando-se líder dos distribuidores de tóxicos até 1995, quando foi libertado. Completamente envolvido no contrabando, ele se mudou para Miguel Alemán, uma cidade fronteiriça entre Reynosa e Nuevo Laredo, onde se envolveu com policiais judiciais federais,
movimentando grandes cargas de tóxicos e se destacando no mundo do contrabando. Foi lá que ele conheceu Gilberto Garcia, conhecido como El Jun, que na época era o chefe da plaza de Juan Garcia Abrego, e através dele passou a trabalhar para a Organização do Golfo, ganhando a confiança de Garcia Abrego por sua eficiência operacional e sua rede de contatos com policiais locais e federais. Em 1996, com a captura de Juan Garcia, vários candidatos tentaram assumir sua posição, incluindo seu irmão Humberto Garcia, mas sem sucesso. Osiel, então, cresceu em importância dentro da organização, trabalhando próximo a Salvador El Chavo Gomes Herrera, até que Osiel percebeu que para chegar ao topo, certas alianças precisavam ser rompidas. Enquanto Cárdenas reorganizava a parte operacional da organização, restabelecendo contatos com fornecedores de coca, definindo rotas, comprando proteção e organizando o transporte pela fronteira, El Chavo impôs ordem entre os grupos que trabalhavam livremente até submetê-los e obrigá-los a pagar uma taxa de proteção. No entanto, uma vez que conseguiu isso, dedicou-se às festas às custas de seu colíder. Ele pedia cada vez mais dinheiro para manter seu estilo de vida, pois Gomes Herrera se via como o chefe supremo e considerava seu colíder apenas um empregado, até que este último se cansou e mandou seus sicários darem de baixa nele. Alguns dizem que foi por questões de opiniões distintas, mas o verdadeiro motivo foi por questões de poder. Essa queda rendeu a Cárdenas o apelido de Derruba Amigos. Quando esta queda ocorreu, as autoridades acreditaram que a Organização do Golfo seria desmantelada, sem chance de se reerguer, pois embora ele não tivesse antecedentes e as autoridades conhecessem seus feitos, não imaginaram que ele se tornaria o líder que a Organização do Golfo precisava. Houve até comentários de que ele mesmo pagou a vários jornalistas para disseminarem a história de que ele era apenas um ladrão de carros de baixa categoria, sem perfil de contrabandista. Com a presença de Chava Gomes Aquino, considerado um incômodo por Cárdenas, este começou a fazer sentir sua presença, acabar com pessoas e trair, até que finalmente chegou ao topo da temida Organização do Golfo. Foi apenas quando ele alcançou essa posição que se estabeleceu como o dono que dominava a organização do submundo e ativou seus contatos comerciais na Colômbia, Peru e Venezuela. Os capos desses países monitoravam seus movimentos até considerá-lo um cliente confiável, a ponto de, em 1998, Cárdenas já ser uma figura de confiança para eles. Na América Central e do Sul, os colombianos forneciam todo tipo de matéria-prima, como erva, coca e insumos para tóxicos sintéticos. A estrutura de sua empresa cresceu consideravelmente desde que assumiu a posição de líder máximo. Aquele mecânico de antes ficou para trás e agora é uma figura que executa suas atividades obscuras com grande habilidade, embora, apesar de ser visto como o senhor do contrabando, ele percebeu que lhe faltava uma estrutura organizacional. Dessa forma, com paciência e habilidade, ele começou a trabalhar em sua rede de proteção para se manter alerta aos perigos que o cercavam, obtendo informações detalhadas sobre como seus rivais se comportavam, o que seus próprios aliados imaginavam e as prováveis traições, já que ele se tornou viciado em coca. Isso o tornou bastante paranoico, passando noites em claro pensando em quem poderia traí-lo. Com isso em mente, criou uma guarda pessoal para se proteger, chamada de Los Z, personagens que marcaram um ponto de virada na história do contrabando no México. Apesar de todos os capos terem guarda-costas, a ideia de Osiel era que seus protetores fossem os melhores. Para isso, contratou, no final dos anos 90, Arturo Guzmán de Sena, ex-membro das Forças Armadas de Elite do Exército, conhecido como EUZ-1, que recebeu como primeira ordem recrutar mais membros para o Z, o que fez com sucesso, recrutando mais de 50 membros de unidades de elite do Exército e outras áreas do Instituto Armado. Uma das primeiras missões do Z foi eliminar os Chachos, um grupo de contrabandistas sob as ordens da Organização do Milênio, que disputavam as rotas de tóxicos de Tamaulipas com a Organização do Golfo. Uma vez que isso foi feito e Cárdenas consolidou sua posição e supremacia, os Z assumiram responsabilidades importantes e, ao longo do tempo, ganharam grande importância para a Organização do Golfo, desencadeando um esforço maciço da aplicação da lei para acabar com essa estrutura. O governo dos Estados Unidos e o governo mexicano intensificaram seus esforços para capturar Osiel Cárdenas, que inicialmente era considerado um ator secundário no grupo mafioso devido ao controle sobre o Z e a Organização do Golfo, mas sua reputação cresceu rapidamente, tornando-se um dos chefões mais procurados.
Sua cabeça tinha uma recompensa de $2 milhões por sua captura. As autoridades focaram em Osiel Cárdenas como um dos principais alvos, pois ele empregava diretamente cerca de 200 pessoas e tinha ganhos semanais líquidos de mais de $10 milhões em 2002. A queda de Osiel começou com Francisco Alberto Vasques, um homem próximo a Osiel. Esse homem foi um preso que se tornou testemunha protegida da PGR e começou a fornecer um grande volume de informações contra a Organização do Golfo com base em seus testemunhos. A partir desse momento, Osiel se tornou uma sombra dançante no país, já que Vasques forneceu informações cruciais sobre os movimentos da organização, identificou todos os membros do Z e localizou centenas de propriedades da organização mexicana. Esse testemunho inesperado revelou o primeiro círculo diretivo do Golfo, do qual ele mesmo fazia parte, e apontou Osiel como o líder máximo da organização. Francisco, em várias ocasiões, acusou Cárdenas de várias quedas e o descreveu como tendo uma mente diabólica. Em 14 de março de 2003, na cidade de Matamoros, um grupo de agentes federais tentou por conta própria localizar a casa de Osiel para prendê-lo durante uma festa. Embora não tenham conseguido encontrar a residência, era verdade que Osiel estava celebrando por volta das 10 horas da manhã desse dia, indo dormir até que seu descanso foi interrompido por 40 membros do exército que finalmente encontraram seu esconderijo. Houve confrontos entre os homens de Osiel e os agentes, mas ele foi capturado e levado para a prisão de segurança máxima conhecida como El Altiplano na cidade do México. Contrariando as expectativas das autoridades, a prisão não foi o fim de sua história, pois continuou a dirigir suas operações de contrabando de dentro da prisão. Osiel permaneceu como uma figura dominante mesmo sob as condições mais rigorosas de segurança, ditando ordens sobre o contrabando de tóxicos no México e nos Estados Unidos, autorizando execuções e até mesmo comprando o apoio de forças policiais. Enquanto seu irmão Antônio Cárdenas liderava a organização, do lado de fora, Osiel dava ordens vitais através de seus advogados e guardas, travando disputas com outras organizações e garantindo sucessões para continuar na luta pelo poder no México. O poder na prisão e no México para Osiel acabaria em 2007, quando ele foi extraditado para os Estados Unidos, acusado de conspirar para contrabandear grandes quantidades de coca e erva, e por ameaçar 2 funcionários federais estadunidenses em 1999. Sua sentença seria dada 3 anos depois, em 2010, quando ele recebeu 25 anos de prisão após ser acusado de 22 delitos federais. Nesse momento, a sala do tribunal foi trancada e o público foi impedido de testemunhar esse processo, embora alguns chefes de organização do calibre de Osiel tenham recebido penas mais pesadas, como várias prisões perpétuas. Esses 25 anos foram dados a Osiel porque ele decidiu se tornar testemunha e colaborar com as autoridades estadunidenses fornecendo informações de inteligência. O capo foi levado para cumprir sua pena na prisão mais segura do mundo, chamada Adeixes Florence. 12 anos depois de estar nesta prisão, o nome de Osiel voltou aos noticiários, já que ele foi loucamente atacado por um companheiro de cela. Isso ocorreu em 2 de setembro de 2019 e os oficiais observaram os reclusos se aproximarem de Cárdenas e o chutarem várias vezes no globo, o que o levou a ser hospitalizado imediatamente. Presume-se que um grupo conhecido como Surenos tenha ordenado o ataque a Osiel. Ele foi extorquido por um pagamento de $10 mil, mas como se recusou a pagar, o capo mexicano foi linchado quase até a queda. Esse ato surpreendeu os guardas que testemunharam o fato, pois pensaram que devido aos golpes ele ficaria fora de circulação na terra, mas ele conseguiu sobreviver. Atualmente, Osiel Cárdenas, de 57 anos, um dos capos mais insanos do México, continua cumprindo sua pena nos Estados Unidos. Embora tenha recebido 25 anos de prisão, os registros indicam que sua data de libertação está programada para agosto de 2024. Por fim, após isso, é desconhecido quais ações o governo mexicano tomará, se o libertará ou o acusará de mais delitos para mantê-lo preso novamente. Hoje vamos explorar a história fascinante e controversa de um dos maiores contrabandistas bélicos de todos os tempos, um homem conhecido como o Senhor Bélico. Victor Bout, um nome que ecoa nos corredores do poder e nas sombras do submundo internacional.
Nascido na Rússia, Bolt construiu um império no contrabando de equipamentos bélicos que se estendeu por décadas e continentes. Desde os campos de batalha na África até os conflitos no Oriente Médio, Bolt vendeu para geral, e teve um papel significativo em algumas das disputas mais insanas do nosso tempo. Mas quem era realmente Victor Bolt? Como ele operava seu império clandestino? E qual foi o seu destino final? Ao longo deste episódio, vamos explorar sua ascensão ao poder, os métodos que utilizava para escapar das autoridades e os eventos que levaram à sua captura e julgamento. Prepare-se para uma viagem pelos bastidores sombrios do comércio de armas, onde a ganância, o poder e a influência se entrelaçam em uma teia perigosa. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever para mais conteúdos como este. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se nos comentários fixados. Considerem contribuir com o canal, o apoio de vocês é fundamental para que sigamos firme. Então, agarre-se à sua cadeira, pois estamos prestes a mergulhar fundo na vida e nos negócios de Victor Bolt. Bora pro vídeo! Há muitas datas de nascimento discutidas, mas a mais provável é 13 de janeiro de 1967. Ele nasceu em uma família de classe média. Sua mãe era contadora e seu pai mecânico. Sua infância foi típica de um jovem em um país comunista durante os anos 70. Talvez o destaque dessa época seja o fato de Victor ter frequentado um clube de Esperanto para aprender essa língua artificial desde cedo. Sua habilidade para aprender idiomas se tornaria um dos elementos fundamentais de sua futura carreira no submundo. Durante sua juventude, Bolt serviu como oficial no Exército Vermelho, principalmente como tradutor. Ele entrou no Instituto Militar Soviético de Idiomas Estrangeiros com a intenção de estudar francês, mas em vez disso foi ensinado primeiro o português para que pudesse servir ao Exército Soviético em suas missões em países africanos que haviam sido colônias portuguesas, como Angola. Este último país foi o local de seu primeiro serviço militar e se tornaria central em sua vida. Ao longo de sua carreira militar, Bolt alcançou o posto de tenente e se tornou fluente em português, inglês, francês, árabe, persa, xhosa e zulu, sendo os dois últimos aprendidos na África, embora algumas fontes indiquem que Victor Bolt foi membro especificamente do Spetsnaz GRU, o sistema de inteligência e operações especiais soviético, ou até mesmo um espião de alta patente da KGB. No entanto, não há informações concretas que confirmem essas afirmações, e na verdade são muito improváveis. Victor Bolt participou de uma operação militar soviética em Angola no final da década de 1980 para ajudar o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, na Guerra Civil Angolana, e foi nessa época que ele conheceu Alá Vladimir, uma prota-soba, uma artista e designer em Moçambique. Embora ela estivesse casada e ele tivesse uma parceira na época, foi amor à primeira vista e não houve volta. Eles se casaram praticamente na mesma época da queda da União Soviética no início dos anos 90, no meio da transição do comunismo para o capitalismo. Victor Bolt decidiu criar seu próprio negócio sem saber que era o primeiro passo para construir um verdadeiro império. Acredita-se que Bolt, como ex-membro do exército soviético, estava perfeitamente posicionado para adquirir excedentes de material militar da era soviética, incluindo 4 aviões Antonov Na-8, uma aeronave de transporte militar leve com capacidade para 48 pessoas e carga útil de 11 mil quilos. Com esses 4 aviões, Victor Bolt começou um negócio de operações de transporte aéreo de mercadorias na África Central, usando Angola como base. O negócio foi um sucesso imediato e, segundo muitos documentos, o número de aviões disponíveis aumentou exponencialmente. Inicialmente, as operações eram legais e legítimas, inclusive prestou serviços de carga aérea ao governo francês, aos Estados Unidos e às Nações Unidas, transportando mercadorias tão variadas quanto flores, frangos, produtos congelados, forças de paz da ONU, soldados franceses e chefes de Estado africanos. No entanto, não demorou muito para que esses negócios também se envolvessem na ilegalidade, apesar dos inúmeros embargos de armas das Nações Unidas. Victor Bunny e sua empresa, Mercedes, fundada em 1995, começaram a transportar cada vez mais armas militares e munições entre Angola, Libéria, Serra Leoa e República Democrática do Congo.
Estas acabaram nas mãos de diferentes grupos de terror revolucionários ou lados determinados nas diferentes disputas civis de cada país, e muitas das armas movimentadas por Bolt acabavam nas mãos de ambos os lados do mesmo conflito. Victor Bolt não tinha nenhum remorso moral nem filiação política. Seus negócios eram apenas negócios. Não havia ideologia nele, pelo menos na hora de negociar e fornecer serviços ao melhor licitante. Nessa época, ele ganhou seu primeiro apelido, o Destruidor de Sanções. A mercadoria de Victor Bolt provinha principalmente da Bulgária, um país ex-comunista onde havia duas grandes fábricas especializadas em fabricar diferentes armas e munições de origem soviética. Embora seus negócios se concentrassem principalmente na África, ele gradualmente se expandiu internacionalmente. Segundo muitos meios de comunicação, Vítor Ruiz participou como fornecedor de armas durante as guerras iugoslavas, especialmente com as forças governamentais bósnias durante seu levante contra o governo de Milošević na Iugoslávia. Chegou-se até a afirmar que Hasan Sin, o antigo vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa da Bósnia e Herzegovina, era um contato íntimo de Victor Bolt. O jornal esloveno Bósnia afirma que Sin era um parceiro comercial de Bolt desde então. Quando 2.000 fuzis AK-47 desapareceram em trânsito da Bósnia para o Iraque em maio de 2006. Da mesma forma, ele começou a fazer negócios no Oriente Médio, especialmente no Afeganistão. É muito discutido a quem ele vendeu armas, especificamente Bolt. Muitos afirmam que ele vendeu armas ao regime talibã, mas isso não parece ser totalmente verdadeiro. Pelo contrário, ele estava em negócios com a Aliança do Norte, um grupo anti-talibã, através de um de seus comandantes, Massoud. Um avião carregado de munições da RC foi interceptado pelos talibãs, e os pilotos de Bolt foram feitos prisioneiros por um ano, até que finalmente escaparam com um plano arriscado e sem ajuda das autoridades. No entanto, não seria impossível nem surpreendente que ao longo dos anos Victor Bolt tenha negociado armas tanto com os talibãs quanto com outras forças no Afeganistão, já que ele não tinha impedimento moral ou ideológico. Durante os primeiros anos de sua empresa, Victor Bolt, sua esposa e sua filha, nascida em 1994, além de sua família e amigos próximos, incluindo seu sócio e irmão Sergei, viviam de forma normal, sem grandes luxos. Sua estratégia era se mover constantemente de localização e usar várias empresas fantasmas para disfarçar parte de seus negócios. Ao longo de sua carreira, acredita-se que tenha vivido em dezenas de países, incluindo Bélgica, Líbano, Ruanda, Rússia, África do Sul, Síria e Emirados Árabes Unidos. Apesar do que muitos acreditam, ele não transportava apenas armas. Na verdade, no início isso nem representava 5% dos produtos transportados na época. Victor Bolt sempre afirmou que não era um contrabandista de armas, mas um transportador que movia muitos tipos de mercadorias, incluindo às vezes armas. Para ele, não importava se essas armas eram usadas para derrubar um governo legítimo ou para realizar um golpe de civis. Seus serviços, sem dúvida, facilitaram centenas ou talvez milhares de quedas, mas isso nunca foi importante para ele, pois não considerava isso sua responsabilidade. Por isso mesmo, Victor Bolt, sua família e associados dificilmente se comportavam como se esperaria de contrabandistas de armas. Eles eram discretos e de perfil baixo, pelo menos no início. Nunca viveram uma vida de milionários, mesmo que talvez o fossem. Ele passava muito tempo com políticos e pessoas dos diferentes países africanos, tentando se misturar como um deles. Podemos afirmar que Victor Bolt era uma pessoa muito sociável. Ao mesmo tempo, ele era um cineasta amador, levando uma câmera em todas as suas viagens e gravando quase tudo que via com o objetivo de fazer um documentário sobre sua jornada pelo mundo. Se você se interessar em ver muitas dessas gravações recuperadas, basta assistir ao documentário Notorious Mr. Bolt, que é um documentário sobre sua vida, no qual me baseei bastante para criar este vídeo. É algo realmente muito impressionante. Victor Bolt era um homem extremamente inteligente e eficiente. Ele sabia como ganhar a confiança dos homens mais perigosos do mundo, senhores do poder, tiranos, ditadores ou rebeldes, e rapidamente entendeu que o contrabando de mercadorias ilegais representava um maior perigo, mas também um maior retorno econômico. Lentamente, ele se inclinou cada vez mais para isso, e consequentemente,
sua empresa se tornou em poucos anos um verdadeiro império milionário. Entre seus clientes mais polêmicos estava a organização terrorista Al-Qaeda, o presidente da Libéria, Charles Taylor, posteriormente condenado por quedas, delitos abomináveis e governo ilegítimo. Testemunhas oculares afirmaram que ambos se conheceram pessoalmente, e de fato, no filme O Senhor das Armas, isso é retratado de certa forma. Além disso, o ditador líbio Muammar Gaddafi e vários grupos anti-israelenses no Oriente Médio e África também foram clientes seus. Embora nos anos 90 seus negócios tenham começado a chamar a atenção da CIA, na virada do milênio ele se tornou um dos homens mais poderosos do mundo. Ainda assim, ele nunca foi uma prioridade para o governo dos Estados Unidos. Pelo menos não naquele momento. Tudo parecia estar indo bem para Victor Bout. Seu negócio continuava a crescer, assim como sua riqueza, e seus clientes eram cada vez mais poderosos e ricos. No entanto, tudo mudou após o atentado às Torres Gêmeas e a subsequente declaração de guerra ao terrorismo pelo governo dos Estados Unidos. Nesse momento, o foco internacional, especialmente dos Estados Unidos, se voltou para o Oriente Médio e a África, mirando muitas figuras diretamente ligadas a Victor Bout. Em 2002, a pedido do governo belga, a Interpol emitiu um alerta vermelho sobre Victor por lavagem de dinheiro. No mesmo ano, o então ministro das Relações Exteriores britânico, Peter Heine, disse que ele era um dos homens mais perigosos do mundo e o apelidou de Mercador da Queda, como Victor Bout mesmo diria. Anos depois, após o 11 de setembro, ele se tornou o segundo homem mais procurado do mundo, atrás apenas de Bin Laden, e repentinamente se tornou uma das figuras mais perseguidas do mundo. A reputação e a fama de Victor Bout cresceram para patamares inimagináveis nos anos seguintes. Além de ser mencionado diariamente por políticos ou membros da ONU, ele se tornou quase uma celebridade, primeiro com o capítulo dedicado a ele no livro Máquina de Lavar, de Nick Khan, e depois principalmente pelo filme de Hollywood O Senhor das Armas, no qual o ator Nicolas Cage interpreta um poderoso contrabandista de armas fortemente baseado nele. Embora essa fama tenha surpreendido Victor Bout e inicialmente tenha sido motivo de diversão entre ele e seu círculo, rapidamente sua notoriedade começou a afetar gravemente seus negócios. Muitos de seus clientes mais antigos e confiáveis começaram a se afastar. Logicamente, ninguém queria fazer negócios com um dos homens mais famosos e mencionados do mundo. A ONU e a CIA não podiam mais fazer negócios com ele, e sua fortuna se dissipou rapidamente. Encurralado entre a espada e a parede, Victor Bout não viu outra opção senão aceitar o jogo que lhe era proposto. Sem saber que isso selaria seu próprio destino, ele aceitou uma entrevista e uma sessão de fotos com o New York Times, onde tentou limpar seu nome e seu negócio, mas o resultado foi completamente o oposto. A entrevista teve um enorme impacto, e seu nome, principalmente seu apelido, tornou-se ainda mais conhecido. O lançamento do filme, O Senhor das Armas, apenas aumentou essa fama. Em 2008, Victor Bout recebeu uma ligação das Farc, um grupo paramilitar esquerdista colombiano. A organização colombiana buscava comprar mísseis, lança-granadas e lança-foguetes para lutar contra o governo da Colômbia e as forças estadunidenses. Porém, Victor Bout deu prioridade a quem havia ligado primeiro, as Farc. Ele concordou imediatamente em se reunir com eles em Bangkok, Tailândia. Durante o encontro, os representantes das Farc deixaram claro que as armas eram destinadas para acabar com estadunidenses, mas isso não o incomodou de forma alguma. Victor Bout nunca se importou com o uso que seria dado às armas que contrabandeava, muito menos em tal situação de desespero. No entanto, o que ele não sabia era que esses homens não eram verdadeiros representantes das Farc, mas agentes disfarçados. Após a reunião, Victor Bout foi detido pela polícia tailandesa. Nas semanas seguintes, houve uma tensão política entre Rússia e Estados Unidos, pois os Estados Unidos queriam extraditar Bout para julgá-lo em seu país, enquanto a Rússia argumentava que ele era uma vítima inocente de perseguição política. Finalmente, após 2 anos em Bangkok e um verdadeiro escândalo político internacional, Victor Bout foi extraditado para os Estados Unidos para julgamento. Embora as evidências contra ele estivessem longe de serem conclusivas, já que havia pouca informação e documentação provando seus quase mais de 20 anos como contrabandista de armas, o júri o considerou culpado. Ele recebeu a pena mínima para esse tipo de crime,
25 anos de prisão a partir de 2012, quando foi recluso na penitenciária de Marion. Ao longo dos anos, muitos políticos e funcionários russos argumentaram que ele era um preso político e exigiram sua libertação imediata. Finalmente, eles conseguiram seu objetivo. Em 8 de dezembro de 2022, Victor Bout foi protagonista de uma troca de prisioneiros junto com a jogadora de basquete americana Brittney Griner, que estava presa na Rússia desde o início daquele ano por tentar introduzir menos de 1 grama de óleo de cannabis no país. Assim, Griner foi libertada pela Rússia e Victor Bout pôde retornar ao seu país após 14 anos de detenção nos Estados Unidos. Esse intercâmbio foi muito questionado, já que o governo de Joe Biden concordou em trocar uma pessoa acusada de um crime menor pelo contrabandista de armas mais perigoso da história, em vez de outros prisioneiros políticos, como Paul Weller, um fuzileiro naval estadunidense acusado de espionagem por um tribunal em Moscou e ainda detido. Ao mesmo tempo, grande parte da inteligência americana acredita que Victor Bout ainda mantém conexões suficientes no comércio ilegal. Em 9 de dezembro de 2022, Victor conseguiu uma entrevista na qual declarou que não se considerava importante para a política russa e comentou que o filme hollywoodiano O Senhor das Armas de 2005, que se inspira de forma bastante livre em algumas ações atribuídas a ele, poderia ter sido melhor, e até mesmo ele poderia ter escrito um roteiro mais interessante. Em 10 de dezembro, Victor Bout apoiou a invasão russa na Ucrânia e disse que se apresentaria como voluntário se lhe dessem a oportunidade e as habilidades necessárias. Por fim, em 12 de dezembro de 2022, o líder do Partido Liberal Democrático da Rússia, Leonid Slutsky, anunciou que Victor Bout se juntou ao grupo político e segue com eles desde então. Hoje, vamos mergulhar na incrível saga de um dos maiores nomes da máfia, cuja ascensão ao poder foi tão meteórica quanto sua queda dramática. Estamos falando de John Gotti, o Dom Teflon, cuja vida foi uma montanha-russa de sucesso e tragédia no submundo organizado. Da humilde origem nas ruas de Nova York, John Gotti se tornou uma lenda na hierarquia da máfia. Sua personalidade carismática e sua habilidade de escapar da justiça o transformaram em uma figura quase mítica dentro da Cosa Nostra. Mas como toda história de sucesso no mundo da máfia, a ascensão de Gotti estava destinada a ser seguida por uma queda igualmente espetacular. Ao longo dos anos, Gotti comandou o império da família Gambino com mão de ferro, eliminando rivais e consolidando seu domínio. Suas façanhas e sua reputação o transformaram em um ícone, mas também despertaram a atenção das autoridades. A caçada contra Gotti se intensificou à medida que os federais se aproximavam. Suas conexões com o submundo e sua estratégia de astro de cinema o mantiveram intocável por muito tempo, mas até mesmo o Dom Teflon tinha seu ponto fraco. O destino de Gotti mudou rapidamente quando ele foi finalmente capturado e levado à justiça. Sua queda no submundo foi rápida e voraz, culminando em anos de prisão e uma batalha contra uma doença que o silenciou para sempre. A história de John Gotti é um lembrete sombrio de como as estrelas mais brilhantes podem cair dos céus mais altos. Junte-se a nós enquanto exploramos cada capítulo desta incrível saga, revelando os segredos e o legado de um dos mais icônicos chefes da máfia. Então, prepare-se para uma jornada emocionante no mundo de John Gotti, aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe dessa história fascinante. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se nos comentários fixados. Considerem contribuir com o canal, o apoio de vocês é fundamental para que sigamos firme. Estamos apenas começando, e a história de Gotti promete surpresas e revelações que você não pode perder. Bora pro vídeo! John Gotti nasceu em 27 de outubro de 1940 em uma família de John e Fanny Gotti. Seu pai definitivamente não era um modelo de homem de família para sua esposa e 13 filhos. O Sr. Gotti não conseguia manter um emprego por muito tempo e gastava a maior parte de seu dinheiro com jogos de azar, tornando a família extremamente pobre, e como sabemos, a pobreza raramente é motivo de bem-estar familiar. Havia constantes tretas e xingamentos na casa dos Gotti, tanto entre os pais quanto entre os filhos.
Portanto, não foi surpresa que o pequeno John preferisse passar a maior parte do tempo não em seu quarto, mas nas barulhentas ruas de seu bairro. Com o reino da Cosa Nostra florescendo, todos aqueles caras de terno caro e carros legais tinham o tipo de vida que o jovem Gotti só podia sonhar. Basicamente, era o único exemplo para ele de como sair da pobreza que ele odiava desde a infância, e aos 12 anos, John começou a trabalhar para a máfia. Ele fazia parte de um pequeno grupo. Os garotos faziam pequenos serviços para os mafiosos locais. Claro, isso não era um envolvimento completo em atividades do submundo, mas mais um tipo de trabalho de mensageiro. As atividades ilegais de Gotti na época não tinham relação alguma com a máfia. Em sua maior parte, eram pequenos furtos para ganhar alguns dólares, como por exemplo, a primeira evidência da violação da lei por parte de John se refere ao fracassado roubo de uma misturadora de construção em 1954. Gradualmente, com esse tipo de ganho, Gotti começou a crescer no submundo e, aos 16 anos, quando finalmente abandonou a escola, já era membro de uma gangue adolescente local chamada Fulton Rockaway Boys, que se envolvia em furtos em lojas e roubos de carros. Isso seria um fator em sua transição em 1957 de ser um gangster independente para ser um parceiro da Cosa Nostra. Depois disso, de 1957 a 1961, ele foi preso 5 vezes por crimes menores, mas em cada ocasião ele conseguiu escapar da punição, a lei não conseguia alcançá-lo. Até 1968, 2 anos antes disso, John havia começado a roubar caminhões que transportavam mercadorias do aeroporto. Muitos funcionários do aeroporto local viviam no mesmo bairro onde a equipe de Gotti, liderada pelo capitão Gambino Carmine Fático, estava baseada e, como muitos deles não eram inocentes e frequentemente deviam dinheiro aos gangsters locais, após perdas no jogo ou por causa de cargas de dinheiro, muitas vezes eles davam dicas sobre caminhões que transportavam cargas valiosas, tornando o negócio muito lucrativo. E depois de uma dessas dicas, Gotti e seus associados foram pegos pela aplicação da lei. Um dos funcionários os ajudou a entrar na área de carga do aeroporto, onde eles encheram o carro com vestidos de mulher. Infelizmente para eles, naquele dia houve uma inspeção de rotina no aeroporto por agentes do FBI que testemunharam o que estava acontecendo e, assim, ele acabou atrás das grades. John ficaria na prisão até 1972, e quando saiu, se tornaria confidente de Carmine Fático, que por causa da acusação, não podia conduzir negócios diretamente. Ele seria os olhos e ouvidos de Fático nas ruas nessa época. Gotti também conheceu Neil Delacroce, que se tornou uma espécie de mentor para ele na Cosa Nostra. Delacroce era o segundo homem na família depois de Carlo Gambino, e sua influência nas ruas até levou o FBI a considerá-lo o chefe da família por algum tempo. E em 1971, o Comitê Permanente do Senado dos Estados Unidos sobre Investigações nomeou Neil como o chefe mais poderoso da Cosa Nostra de sua época. O fato de um homem desse calibre estar interessado em cooperar com Gotti após vê-lo ajudando nos negócios de Fático, poderia significar potencialmente perspectivas de carreira ambiciosas e John nunca mais precisaria se preocupar com a pobreza novamente. No entanto, devido à suspensão da admissão de novos membros, Gotti nem sequer foi aceito na família e precisava continuar provando seu valor para entrar na Cosa Nostra. Então, quando foi convocado por seu chefe e ordenado a eliminar o sicário de seu sobrinho, Carlo Gambino, Gotti não hesitou em assumir o caso, pois se fosse bem-sucedido, significaria quase 100% de entrada na Irmandade da Máfia. O caso era muito importante porque a queda do parente do chefe não ocorreu durante algum tipo de conflito. Aconteceu como resultado de um rapto e após um resgate de $100 mil ter sido pago, e isso foi um desrespeito para toda a família da máfia. Até outras gangues juraram a Carlo Gambino encontrar e acabar com os raptores. E em maio de 1973, quando foi possível descobrir quem estava por trás do caso, há homens, com a aprovação de Gambino, encarregaram John Gotti de realizar o serviço. Esse homem acabou sendo o líder de uma pequena gangue irlandesa chamada James McBratney. O sicário com os cúmplices o encontraram em um bar e, fingindo serem policiais, tentaram levar McBratney para fora, mas ele não se intimidou e resistiu. Uma treta começou e o gangster irlandês foi dado de baixa a tiros bem no meio do bar por causa da abundância de testemunhas no local e pelo fato de um homem próximo a Gotti, chamado Willie Johnson, ser um agente do FBI,
a polícia colocou Johnny e Angelo Ruggiero na lista de procurados pela queda de James McBratney 2 meses depois. John conseguiu escapar das autoridades por pouco mais de um ano, mas outra dica de Willie Johnson através do FBI ajudou a polícia a capturar Gotti em maio de 1974, enquanto ele estava encontrando um amigo. Em gratidão pelo trabalho de Gotti, contratou para ele Ruggiero, um dos melhores advogados de Nova York chamado Roy Cohen, que lutou por eles no tribunal por um ano e conseguiu mudar a acusação de queda para queda culposa, o que significava apenas 2 anos na prisão e era até menos do que John recebeu após roubar vestidos de mulher. No entanto, apesar da pena curta, Gotti, enquanto estava na prisão, perdeu um evento que teria consequências duradouras em sua vida. No final de 1976, Carlo Gambino faleceu e pouco antes de sua queda ele nomeou Paul Castellano como seu sucessor, dividindo definitivamente a família em 2 organizações. Uma apoiava Paul, que se tornou o novo chefe. A segunda organização ficou do lado de Delacroce, que permaneceu como o subchefe. A primeira organização era composta pelos chamados trabalhadores de colarinho branco, em sua maioria ganhavam dinheiro com delitos não insanos. A segunda era dominada pelos trabalhadores de colarinho azul que faziam a maior parte do trabalho, a parte suja. O primeiro grupo ganhava mais dinheiro que o segundo e raramente sujava as mãos, e Castellano era um exemplo primordial dessa atitude, o que levou ao aumento da divisão entre os grupos ano após ano. Também houve um aumento de poder na pulsação de esperança para Gotti, que pensou que se Delacroce se tornasse o chefe, então John, como o homem mais próximo dele, ganharia mais poder. A única vantagem da queda de Carlo Gambino para Gotti foi que Castellano reabriu os livros e após sua libertação da prisão em 1977, John foi oficialmente recebido na família. Do contrário, não houve vantagens para o gangster de colarinho azul como Gotti, cujas formas de ganhar dinheiro poderiam não ser compreendidas pelo novo chefe e John praticamente poderia esquecer o avanço rápido de sua carreira. No entanto, John ainda tinha o patrocínio de Delacroce, que tinha uma influência muito forte sobre Paul, e Gotti poderia ter trabalhado quietamente esperando seu momento, se apenas as coisas não tivessem mudado repentinamente. Pessoas próximas a Gotti logo cometeriam uma série de erros que levariam o relacionamento entre as 2 facções de um estado de mal-entendido para um estado de guerra fria e até conflito aberto. Gotti saiu da prisão em 1977 e tornou-se membro da máfia e capitão da equipe de Bergen. Na verdade, ele era apenas um capitão interino temporário ocupando essa posição para Carmine Fático, de 70 anos, que mais uma vez estava lutando com as autoridades por sua liberdade. Embora Gotti não gostasse do prefixo temporário em seu status de capitão, isso não o impediu de se sentir como um chefe de pleno direito no território que ele tinha. O assistente-chefe de Gotti na equipe de Perkins era seu parceiro de longa data, Angelo Ruggiero. Seu círculo mais próximo de subordinados incluía seu irmão Gene Gotti, John Carneglia, Anthony Rampino e Willie Johnson, enquanto os irmãos Peter e Richard Gotti tinham papéis menos importantes. Todos esses homens, assim como dezenas de outros gangster que queriam trabalhar no território da equipe de Perkins, davam a Gotti uma porcentagem de seus negócios, o que permitiu a John esquecer seu envolvimento pessoal em roubos e sequestros para sempre. O status de capitão levou Gotti de mafioso de pequeno porte para a posição de melhor contrabandista de pequeno porte. Agora ele recebia uma porcentagem dos lucros de estabelecimentos locais de jogos de azar e escritórios de apostas, e investia parte de seu dinheiro em usura subterrânea para a IRS. No entanto, Gotti era um funcionário de uma empresa de encanamento e aquecimento. Mas esses ganhos claramente não eram suficientes para John Gotti, que seguia os mesmos passos de seu pai. Ele era obcecado por apostas, perdendo dezenas de milhares de dólares por mês, e por muito tempo ninguém conseguia entender de onde Gotti estava tirando dinheiro para cobrir suas dívidas em constante crescimento e para sustentar sua esposa e filhos. A resposta para essa pergunta foi muito surpreendente. John, que sempre dizia em voz alta que apoiava totalmente a proibição do contrabando de tóxicos por parte de Paul Castellano, não impedia seus comparsas de fazerem esse tipo de negócio e ficava feliz em receber uma porcentagem de seus ganhos. Quase todos em seu círculo íntimo de subordinados em Bergen, que mencionei anteriormente, estavam envolvidos no contrabando de heroína ou coca, e sabendo que a família oficialmente proibia esse tipo de ganho, era apenas uma questão de tempo até que John se metesse em encrenca com os chefes.
A confusão começou em 1983, quando várias pessoas foram presas por acusações de contrabando de heroína, incluindo Jean Gauthier, John Carneglia e Ângelo Ruggiero. A razão para isso foi uma gravação de escuta telefônica das conversas de Rosário, nas quais ele falava quase abertamente sobre seus negócios com tóxicos. Foram presas peças-chaves na equipe de Gauthier, que era totalmente apoiada por Delacroce. Por isso, Castellano, preocupado com uma confrontação aberta com Neil, demorou a decidir sobre o assunto, o que, pelas leis da Cosa Nostra, deveria ter se transformado em uma sentença de queda para os homens de John. Além disso, todos os suspeitos negaram completamente seu envolvimento com a heroína, alegando que as fitas apenas mostravam Ângelo falando sobre como lidar com as finanças de seu irmão falecido recentemente, Salvatore, que vendia caminhões, mas não tinha nenhuma conexão com a máfia, o que eliminou a questão da punição. Por um curto período, essa explicação foi suficiente para Castellano, que sob pressão de Delacroce, adiou sua decisão até que as fitas fossem entregues aos advogados de Ruggiero e Poe as revisasse pessoalmente, mas devido a atrasos legais, as fitas não chegaram às mãos de Ângelo até 1984. Ao receber, ele imediatamente arranjou um novo motivo para não as entregar, citando o fato de que as fitas supostamente capturavam conversas sobre assuntos pessoais, até íntimos. Mais uma vez, Delacroce conseguiu convencer Poe a não dar um ultimato sobre o assunto. Além disso, ao mesmo tempo, Castellano estava sendo acusado sob a Lei Rico e era mais importante para ele evitar a prisão de Gauthier. No entanto, a perseguição de Poe pelas autoridades tornou a vida muito mais fácil para Gauthier, e eles tentavam ganhar tempo para descobrir como poupar Ruggiero. Gauthier sabia que, para que sua ascensão ao topo fosse concretizada, apenas algumas coisas tinham que se juntar. Primeiro, as autoridades deveriam colocar Castellano atrás das grades, e segundo, Delacroce, que tinha um pé na cova por causa de seu câncer avançado, tinha que viver mais que Poe para estar livre para continuar convencendo seu chefe a não tomar medidas drásticas no caso dos tóxicos com esse desfecho. Praticamente estava recebendo o tapete vermelho para a posição de chefe da família. No entanto, as coisas não saíram como planejado. No final do verão de 1985, as fitas das escutas telefônicas de Ruggiero foram tornadas públicas em uma audiência preliminar em seu caso, e como até então algumas delas também haviam sido admitidas no caso contra Castellano, a família conseguiu ter acesso às gravações telefônicas e a verdade foi revelada. A única coisa que separava a equipe de Gauthier da ira do chefe da família era o apoio de Delacroce, que estava cada vez pior a cada dia, e Gauthier, percebendo a precariedade de sua posição, decidiu retaliar e tentar atacar antes que atacassem ele. Sammy Gravano, Robert Di Bernardo e Frank Di Sico foram as primeiras pessoas que ele trouxe para o seu lado na conspiração contra Castellano. Posteriormente, o capitão Joseph Armoni se juntou aos conspiradores, enquanto o consigliere Joe Gallo prometeu ficar fora do caminho, fingindo não saber de nada. Também na fase preparatória da conspiração, Gauthier sondou os outros clãs da máfia sobre o assunto, e 3 das outras 4 famílias de Nova York não se opuseram abertamente à remoção de Poe. Apenas a família Genovese poderia ter um problema, já que seu líder, Vincent Gigante, tinha boas relações com Poe e participava de vários empreendimentos conjuntos com ele. Todo esse reconhecimento e formação do núcleo principal dos conspiradores levou vários meses, após o qual o grupo passou a planejar diretamente a tentativa de queda. Inicialmente, eles queriam atrair e matar o motorista de Castellano, Tommy Bilotti, dizendo a Poe que ele estava doente, e substituí-lo por Frank Di Sico, que eliminaria Poe. Mas esse plano foi rejeitado por medo de que Poe não entrasse no carro com Frank. Várias outras ideias também foram rejeitadas por outras preocupações, como matar Castellano em sua casa. O motivo para acelerar e finalmente decidir sobre o plano de queda foi o fato de que no início de dezembro de 1985, Neil Delacroce morreu e Castellano começou a tomar medidas para eliminar Gauthier apenas alguns dias depois. Primeiro, ele planejava dissolver a equipe de Bergen e rebaixar Gauthier a um soldado, e depois de um tempo encontrar um motivo para eliminá-lo. Com isso, a tentativa de queda teve que ser realizada no menor tempo possível, e felizmente para os conspiradores, Poe mesmo indicou onde e quando poderia ser dado de baixa. Em 16 de dezembro de 1985, Castellano convocou Frank Di Sico para uma reunião no restaurante Sparks,
que ficava em uma localização extremamente movimentada no centro de Manhattan. A partir desse momento, o lugar onde o chefe condenado acabaria estava definido, e tudo o que restava era decidir o que fazer em seguida. Havia 11 homens na equipe, 4 deles estavam diretamente no local aonde Paul estava chegando, e foram os primeiros a agir, enquanto os outros estavam posicionados para cercar Castellano se os 4 falhassem. Os sicários, na prática, não precisaram de apoio. Assim que Paul chegou ao restaurante e saiu do carro, os 4 atiradores fizeram seu trabalho, matando instantaneamente junto com o motorista, Tommy Bilotti, e depois fugiram da cena antes que alguém tivesse a chance de perceber qualquer coisa. Com a eliminação de Castellano, Gotti não precisava mais se preocupar com o negócio de heroína de Rosário, e tudo o que ele tinha que fazer era assumir o cargo vago de chefe. Para isso, ele primeiro pediu ao consigliere Joe Gallo para convocar uma reunião de todos os capitães da Gambino, na qual ficou claro para todos que a investigação sobre a queda de Paul já havia começado e em breve haveria outra reunião em que todos poderiam apresentar sua candidatura para o novo chefe para votação. O segundo movimento de John, que seguiu imediatamente após a reunião, foi pedir a Joseph Armoni para informar em particular a cada capitão que Gotti ia tomar a cadeira do chefe para si mesmo, e que se alguém decidisse se opor, a família poderia se ver envolvida em uma longa e sangrenta guerra. Mas ninguém ousou desafiá-lo, e na próxima reunião, realizada apenas alguns dias após a primeira, Gotti foi eleito unanimemente como o novo chefe. Frank Di Sico se tornou seu vice e Joe Gallo permaneceu como consigliere. Foi assim que em apenas algumas semanas Gotti se livrou dos problemas que o atormentavam há vários anos, subindo ao topo da hierarquia da máfia. Ao mesmo tempo, no entanto, ele não seria capaz de colher os frutos de seus esforços em paz por muito tempo. Dentro da Cosa Nostra, um novo inimigo já estava se preparando para atacá-lo. E do lado de fora, o principal oponente na vida de John Gotti, chamado Lei, mobilizava suas forças. A queda de Paul Castellano não apenas permitiu a Gotti resolver seus problemas e se tornar o chefe da família Gambino, mas também foi o ponto de partida após o qual a maior parte da mídia de Nova York se concentrou em sua pessoa. O incidente no Sparks, como os jornais chamaram, despertou grande interesse público sobre John Gotti. O recém-nomeado chefe da máfia estava em apuros com a lei mesmo antes de Castellano ser baleado. A promotora Diane Jacqueline estava construindo um caso de lei rico contra ele e também havia acusações contra John por agredir um homem. Assim, os casos começaram a ser considerados em um tribunal. No início, o novo chefe da máfia não decepcionou. Desde sua primeira aparição pública no tribunal em janeiro de 1986, Gotti literalmente capturou a atenção da imprensa. Os jornalistas estavam acostumados com um tipo de gangster, mas naquele dia eles viram um homem bem vestido e imponente que parecia ter saído das páginas de O Poderoso Chefão, e que respondia felizmente às suas perguntas como um verdadeiro político. Gotti fez sua primeira impressão na mídia naquele dia, que eles tanto gostaram, e mais repórteres vinham ao tribunal a cada nova sessão, e John, mergulhado nesses raios de fama, apenas aumentava o interesse com suas observações perspicazes e comportamento extravagante. Como ele mesmo diria depois, é minha audiência. E que não ficou satisfeita apenas com belos discursos. Eles queriam entender as ações que esperavam do novo chefe, e Gotti estava bem ciente disso. John decidiu iniciar seu reinado abordando uma antiga rixa na família que começou em 1976. Em 1986, Gotti convidou todos os capitães por sua vez, para explicar a cada um pessoalmente que agora eram uma família e não deveria haver desentendimentos. E então, até maio, ele próprio começou a visitar seus clubes sociais para se familiarizar com as equipes locais e à primeira vista, isso estava valendo a pena. O mal-entendido entre as pessoas sobre o que estava por vir, que se formou após a queda de Castellano, começou a se dissipar, e parecia que a família estava realmente próxima da unidade. Mas o sentimento era falso e apenas distraiu a atenção de Gotti, que não percebeu a trama em andamento. Ninguém culpava diretamente John pelo que aconteceu, mas a maioria entendia que ele estava por trás do que aconteceu e em outros tempos, e a queda de Castellano certamente teria levado a uma investigação minuciosa pela comissão. Nesse ínterim, os chefes estavam ocupados lutando contra as autoridades lideradas pelo promotor Rudolph Aliani, que queria fechar simultaneamente as cabeças das 5 famílias de Nova York,
tendo apresentado acusações sob a Lei Rico no início de 1985. O único representante da comissão que não compareceu ao julgamento foi Vincent Gigante, o chefe insano da família Genovese, que também estava em bons termos com o falecido Castellano. Foi ele quem iniciou o plano contra Gotti, planejando matar 2 coelhos com uma cajadada só ao eliminá-lo, vingar seu amigo dado de baixa e colocar à frente dos Gambino alguém que ouviria seus pedidos. Gigante conseguiu o capitão dos Gambinos, James Philip, do seu lado, e ele prometeu-lhe apoio. Após a queda de Gotti, ele concorreria para chefe da família e faria outro homem que se juntasse à conspiração, chamado Daniel Moreno, como capitão, e Gigante assumiu todo o trabalho sujo para si. Outro homem que se aliou ao chefe da família Genovese foi um membro de alto escalão da máfia lucchese chamado Anthony Casso. Ele foi responsável pelo plano de explodir Gotti e Sico quando saíam de uma reunião com Philip em seu clube social. No entanto, John, por alguma razão, não compareceu à reunião e a bomba atingiu apenas seu jovem chefe. Ele caiu a caminho do hospital e Gotti ficou completamente confuso. Gigante queria ele dado de baixa, mas esse não era o único problema que o chefe da máfia tinha que lidar. 2 acusações ainda estavam pendentes contra ele, e o julgamento estava em pleno andamento. O primeiro caso, que Gotti lidou de forma relativamente fácil, tratava-se de uma agressão cometida antes da queda de Castellano. John e outro gangster tiveram uma discussão com o cara na rua, e amassaram ele. O mesmo homem informou imediatamente a polícia, e Gotti e seu cúmplice foram detidos no local. O homem originalmente planejava testemunhar, mas o tumulto em torno do tiroteio do lado de fora do restaurante Sparks e os artigos chamando Gotti de novo chefe da família Gambino fizeram pensar 2 vezes sobre isso. E a perda repentina dos freios de seu caminhão, bem como os brutamontes o seguindo o tempo todo, finalmente mudaram a opinião do cara que acabou indo a tribunal e não reconhecendo Gotti como seu agressor, o que fez com que John fosse absolvido de todas as acusações e os jornais do dia seguinte com a manchete sarcástica fizeram um alvoroço sobre o chefe da família Gambino. A segunda acusação, muito mais séria que a agressão, poderia ter custado a John quase o resto de sua vida na prisão. A procuradora Diane Jacqueline construiu o caso Rico contra Gotti e alguns outros rapazes. Rico, caso alguém não saiba, é o tipo de acusação em que uma pessoa é julgada não tanto por um crime específico, mas por seu envolvimento com um grupo mafioso. É possível condenar um réu sob a Lei Rico se puder provar a violação de 2 ou mais leis federais que foram cometidas em benefício de uma organização mafiosa, independentemente de a pessoa ser o chefe. A ordem dada ou o executor que a realizou não eram tão importantes, e as penalidades sob a Lei Rico eram muito mais severas do que as sentenças para um indivíduo por cada delito específico. E o mais sério, que Gotti temia, era que o promotor pudesse criar um caso a partir das condenações pré-existentes de uma pessoa, que eram tratadas como delitos individuais. Nesse caso, o promotor só precisava provar que o réu não os cometeu de forma privada, mas como resultado de uma organização mafiosa. Isso é exatamente o que Diane Chalone planejava fazer. Ela já tinha acusações contra Gotti pelo roubo de itens do aeroporto, bem como pelo homicídio de McBratney, ambos delitos federais, e tudo o que ela precisava fazer era provar que eles foram cometidos em benefício de uma organização chamada Família Mafiosa Gambino. Para piorar as coisas, um dos acusados, o filho de Neil Delacroce, Armon, se declarou culpado e confirmou em sua confissão a existência tanto da família Gambino quanto da equipe da qual Gotti já havia sido membro. Foi após esse incidente que John tornou uma regra na família não confirmar a existência da família em nenhuma circunstância em suas confissões, pois isso poderia atingir o chefe a qualquer momento, e isso marcou o início do caso. Estava claro que era quase impossível vencer o julgamento por meios legais, e Gotti decidiu escolher uma tática com a qual ele estava familiarizado desde o caso da agressão. Ele ordenou que seus homens começassem a intimidar uma testemunha que deveria depor em uma das acusações, mas a abordagem de John claramente exagerou e, em vez de resolver o problema, como aconteceu no passado, quando a vítima de sua agressão de repente esqueceu a aparência do agressor. Esses fatos permitiram que o promotor pedisse o cancelamento da fiança na audiência de fiança devido à alta probabilidade de continuação da intimidação das testemunhas. E o juiz considerou suas demandas razoáveis e enviou John para a prisão aguardando o desfecho de um julgamento que poderia potencialmente resultar em uma sentença de 40 anos de prisão para ele. Uma vez atrás das grades,
Gotti nomeou Joseph Harmony para o cargo de vice-chefe, substituindo a recente queda Frank DiCicco. Ele seria assistido pelo consigliere Joe Gallo, bem como por 2 capitães, Sammy Gravano e Angelo Ruggiero. No entanto, exceto Gravano, todos estavam em sérios problemas com a lei, e Sammy era de fato quem estava no comando da família. Durante a prisão de John, Gravano recebeu instruções de Gotti por meio de seu irmão Jean, que o viu na prisão, e então repassou essas instruções às pessoas nas ruas, especificamente Sammy e outro homem. Isso organizou a administração de Gotti em relação a todas as equipes da família Gambino e deixou claro como a organização seria conduzida e como John iria enfrentar as acusações. E eventualmente permitir a fuga de Gotti. A punição era quase como o bater das asas de uma borboleta que causa um tornado do outro lado do globo. Podia-se perceber que a liberdade havia chegado a ele por si mesma, e o nome do homem que permitiu que John escapasse da punição era George Pope. George fora escolhido como um dos juízes no caso extravagante. Desde o início, ele trabalhava pela justiça, quando foi aprovado, mas só queria encher seus próprios bolsos. Pope era conhecido do líder da gangue irlandesa Vistis, que por sua vez tinha negócios comuns com a família Gambino. George contatou seus conhecidos e perguntou se os mafiosos gostariam de decidir o resultado do julgamento antecipadamente. Com essa informação, a Itália deu o aval e $60 mil foram parar no bolso de George, o qual ele gastou completamente em março de 1987. John Gotti foi absolvido por um júri em ambos os casos, e aqueles 6 meses de julgamento foram nada além de uma farsa, apenas para enganar o público cada vez que ele entrava na sala de audiências. Com a cabeça erguida, mostrando que não duvidava de sua inocência por um segundo, ou, como ficaria claro depois de um tempo, ele não duvidava por um segundo do resultado final do processo, o comportamento de Gotti e a forma como o julgamento foi conduzido, durante o qual a defesa não negava mais a habilidade de John, mas tentava desacreditar a procuradora Diane. Atraíram dezenas de jornalistas para a sala de audiências, os quais transformaram as batalhas judiciais em eventos globais com seus artigos. E Gotti, que falava com a imprensa por meio de seu advogado, Bruce Cutler, só alimentava o fogo, retratando-se a cada momento como um mártir que caiu sob o sistema enquanto tentava de todas as maneiras associar seu nome. Não com um bandido, mas com a imagem de um homem que fora injustiçado e que agora é muito diferente. Todo esse circo midiático foi tão longe que durante o tempo em que se discutia o julgamento de Gotti, era comparável à forma como os eventos da Segunda Guerra Mundial eram discutidos. Quase todo jornal e canal de televisão nos Estados Unidos, assim como dezenas de jornais e canais do exterior, tinham correspondentes designados para comparecer a cada sessão. A revista Time até encomendou um retrato de Gotti do famoso artista Andy Warhol e colocou-o na capa de uma de suas edições. Gotti era uma verdadeira estrela, como algum famoso ator, político ou esportista, e quando ele saiu da sala de audiências, em março de 1987, para uma ovação de pé, era como honrar um boxeador que acabará de conquistar o título mundial, mas ele ainda não sabia que o próximo desafiante seria muito mais forte que o anterior. Depois de passar centenas de horas treinando, o derrubaria. Ele deixou a sala de audiências em 1987, e tinha tudo o que poderia sonhar. Ele era o chefe de uma das famílias mafiosas mais poderosas do país, e nem mesmo pensava mais na pobreza. O dinheiro que recebia de seus subordinados era suficiente para tudo, para sustentar sua família, apostar sem fim e para viver a vida luxuosa do gangster mais popular de sua geração. Seu dia típico era um sucesso em seu paraíso. John se levantava tarde, ia até o clube social e conversava com seus subordinados lá, e à noite ia a um bom restaurante para jantar. Depois disso, ele levava sua amante com ele para os clubes noturnos em Nova York, onde passava a noite em lugares assim. Gotti era uma verdadeira estrela, e atores famosos, cantores e atletas ficavam felizes em encontrá-lo. Sua amizade com personalidades tão populares como Mickey Rourke, Anthony Quinn e John Voight é amplamente conhecida, e pessoas comuns se aproximavam de sua mesa apenas para apertar sua mão e dizer o quanto estavam felizes em conhecê-lo. Tudo isso indicava que a manipulação da opinião pública que ocorreu durante seu primeiro caso de rico não apenas aconteceu como Gotti tinha planejado, mas até superou suas expectativas. A mídia o retratava como Robin Hood, como um homem do povo que poderia derrotar o sistema odiado.
E Gotti adorava essa atenção à sua pessoa, adorava estar sob os holofotes. Como seu vice, Sammy Gravano, lembrou mais tarde, John disse uma vez em um restaurante que as pessoas na mesa ao lado, observando-os a noite toda, eram sua plateia. Cada aparição na tela ou nas páginas dos jornais levava Gotti ao êxtase. Ele até pendurou uma capa de revista com sua imagem no Social Club. No entanto, esse comportamento do chefe causou algum mal-entendido entre seus subordinados, a maioria dos quais achava que a Cosa Nostra deveria ficar nas sombras. John, por outro lado, respondia que a publicidade, em sua opinião, era a chave para vencer mais facilmente nos tribunais. Porque uma opinião pública positiva pode ter um efeito benéfico na decisão dos jurados. E então ele decidiu manter sua imagem encenando festas em massa com fogos de artifício em seu bairro para celebrar o Dia da Independência. E deve-se dizer que Gotti realmente conseguiu enganar a maioria das pessoas para criar uma imagem para o público que era diametralmente oposta à realidade. Nos jornais, John era um cidadão que lutava contra os tóxicos, educado e inteligente. Mesmo que estivesse envolvido em atividades ilegais, ele encobria seus frutos com outros atos míticos. Na realidade, Gotti era um contrabandista de tóxicos e um bandido insano, e essa verdadeira identidade de John, que a maioria das pessoas ignorava, era vista por uma pequena minoria, alguns dos quais queriam colocá-lo atrás das grades, e especialmente fervorosos defensores da justiça universal, queriam matá-lo. John era indiscutivelmente popular, e como uma estrela, ele atraía estranhos para si. Alguns deles se aproximavam e apertavam sua mão, e alguns deles eram 6 psicopatas que queriam dar de baixa nele, assim como cantores famosos com fãs loucos que o seguem de perto. Gotti tinha seus fanáticos que se tornaram obcecados por ele, e o primeiro desses fanáticos foi um homem chamado Jeffrey Ciccone. 1 mês e meio depois que John venceu seu caso na corte, Ciccone emboscou Gotti do lado de fora de um clube social em Bergen e tentou atirar nele. No entanto, John conseguiu escapar dos tiros correndo para dentro do prédio, e o atirador foi pego por outros mafiosos. Quando os mafiosos começaram a interrogar ele para descobrir o nome do cliente, Ciccone começou a afirmar que ele havia sido enviado a esta terra por Deus, que havia falado com Jesus, que lhe disse para acabar com John Gotti. Segundo o lunático que assumiu o papel jamais foi encontrado novamente, Ciccone era na verdade Michael M. Secrai. Ele não tentou atirar em Gotti, em vez disso, ele plantou uma bomba perto da entrada do Social Club. Infelizmente para o fanático, o dispositivo nunca explodiu. Então ele decidiu, em sua mente doentia, que as apostas precisavam ser aumentadas. M. Secrai escreveu uma carta para o arcebispo católico de Nova York na qual reivindicava a responsabilidade pela tentativa de queda e exigia uma reunião com Gotti. O arcebispo, é claro, enviou essa carta para a polícia, que encontrou M. Secrai no local de um possível encontro. Nas florestas do Tennessee, onde ele estava sentado em um carro lendo uma Bíblia, cercado por um arsenal de armas. Sob interrogatório ele afirmou, assim como Ciccone, que Gotti era malévolo e que se livrar dele era o objetivo supremo de M. Secrai, menos fanático mas não menos determinado a atingir a sociedade de John Gotti. As agências de execução da lei, por sua vez, a popularidade do chefe da família Gambino ganha ao vencer o último julgamento foi uma bofetada retumbante no rosto do Estado. Além disso, o status de celebridade de John garantia praticamente uma carreira bem-sucedida para quem conseguisse colocá-lo atrás das grades. Portanto, a continuação da perseguição a Gotti não era mais apenas outro caso de gangster, mas uma vendetta pessoal das autoridades contra um gangster que havia decidido se colocar acima do Estado. As agências de execução da lei, como corredores, competiam para ver quem seria o primeiro a cruzar a linha de chegada e colocar o chefe da máfia na cadeia. A polícia, o FBI e mais uma unidade focada na família Gambino foram destinadas para acabar com John. Isso lembrou a fábula da competição entre a lebre e a tartaruga. A lebre, em nosso caso, foi o chefe da unidade especial chamado Ronald Goldstock. Seu grupo gravou conversas de Gotti em um clube social em Bergen em 1985 e 1986, e nessas gravações, John falava sobre seu envolvimento na tentativa de queda de um líder sindical chamado O'Connor, que é membro da gangue diretamente responsável pela tentativa de queda em O'Connor. Desta vez, ele foi ao procurador distrital de Manhattan, Robert Morgenthau, que estava mais otimista e apresentou a queixa criminal.
E em janeiro de 1989, John Gotti foi preso pela terceira vez em 4 anos. Desta vez, ele foi liberado após pagar uma fiança de $100 mil, então permaneceu livre no ano seguinte enquanto os procedimentos pré-julgamento estavam em andamento. O julgamento em si ocorreu de janeiro a fevereiro de 1990 e resultou em uma absolvição. Os investigadores estavam certos, as fitas gravadas em Bergen e o testemunho de MC Cry, que não participou da tentativa, mas apenas ouviu dizer que sua gangue havia feito isso a pedido de Deus, foram insuficientes. Os advogados de defesa conseguiram desacreditar ambos, finalmente convencendo os promotores ao convocar O'Connor pessoalmente, que sobreviveu à tentativa de queda, e testemunhou em tribunal que não sabia quem queria acabar com ele e duvidava que poderia ter sido Gotti. As táticas do governo mais uma vez haviam sido derrotadas de forma esmagadora. No entanto, os agentes do FBI que monitoravam e grampeavam o clube social de John chamado Ravenite por meses, já estavam próximos de apresentar aos promotores evidências que seriam quase impossíveis de negar. Esse problema, no entanto, ainda estava oculto de Gotti. Mas o conflito com Vincent Gigante, que já havia custado a vida de Frank DeSico, estava, pelo contrário, se tornando mais claro para Gotti após aquela explosão. Ele ainda não conseguia descobrir quem estava por trás disso, não até os agentes do FBI irem até sua casa em 1987, avisando que uma tentativa de queda estava sendo preparada contra ele. O FBI na época grampeava as reuniões familiares dos Genovese, e em uma dessas gravações, mafiosos liderados por seu consigliere estavam discutindo um plano para eliminar Jenny e John Gotti. As regras exigiam que os agentes alertassem o chefe da família Gambino, o que eles fizeram. Após isso, Gotti e em consulta com Gravano, organizaram uma reunião com o Gigante, onde este último prometeu cuidar disso e garantir que não haveria tentativa de queda. John, por outro lado, que não podia desencadear uma disputa onde a ocasião eram as palavras dos agentes do FBI, foi forçado a se contentar com meras promessas, que Gigante não tinha intenção de cumprir. O chefe da família Genovese não tomou nenhuma ação por vários anos e então matou 2 homens próximos a Gotti chamados Ed Lino e Bob Borriello. Gigante, que falhou em eliminar John diretamente, agora queria enfraquecer Gotti acabando pessoas próximas a ele e depois atingir o próprio chefe da família Gambino. Ambas as tentativas de queda foram realizadas de forma que nada levasse a Gigante, e se ele tivesse continuado suas táticas mais adiante, é provável que John pudesse ter perdido essa guerra. Mas Gigante foi superado, e não coube a ele derrotar Gotti, mas sim às autoridades que estavam muito bem preparadas para a luta desta vez. John voltava ao mesmo lugar chamado Ravenite, onde o falecido Neil Delacrosse costumava estar baseado. Gotti aparecia lá quase todos os dias e exigia a mesma regularidade de todos os seus capitães, o que era como um presente de Natal para os agentes do FBI que faziam a vigilância. A impulsividade de John tornava tudo muito mais fácil para o FBI, que podia concentrar todas as suas forças no Ravenite, onde havia uma concentração máxima tanto de membros da família Gambino quanto da discussão de seus assuntos ilegais. Os agentes só precisavam colocar um microfone nos lugares certos e depois ser pacientes e ouvir inicialmente. Quando o FBI começou sua vigilância, eles estabeleceram uma vigilância externa em Gotti, que consistia em 5 carros. Se John fosse a algum lugar, o carro que o seguia estava sempre mudando. Se os agentes tivessem que segui-lo quando ele parava, eles usavam truques como disfarces permanentes ou um dispositivo especial que poderia imitar uma luz de farol quebrada. Assim, Gotti não perceberia a vigilância de agentes que seguiram John por cerca de um mês, e durante esse tempo eles entenderam que era literalmente possível comparar relógios com Gotti. Ele estava tão comprometido com seus hábitos de estar nos mesmos lugares na mesma hora, e portanto, não havia motivo específico para continuar a segui-lo em todos os lugares. Em vez disso, decidiram concentrar todas as suas forças perto do Ravenite, já que ao mesmo tempo um dos informantes lhes contou sobre a ordem, por causa da qual os capitães tinham que vir ao clube social quase todos os dias. O Ravenite estava localizado em um bairro movimentado chamado Little Italy, cujos moradores desde os dias de Delacrosse não eram muito simpáticos às autoridades. Eles podiam detectar alguém suspeito? Isso era um problema para o FBI, já que a vigilância externa seria imediatamente descoberta.
Então eles decidiram conduzir a vigilância remotamente com uma câmera de vídeo de alta potência e os agentes alugaram um apartamento a 2,5 quarteirões do clube. Eles não pareciam fotógrafos comuns, mas ao mesmo tempo, graças à ótica poderosa, viam todos que entravam e saíam. Dessa forma, conseguiram se distanciar suficientemente dos locais leais de Gotti. Após instalar a vigilância por vídeo, o FBI decidiu que seria uma boa ideia também colocar um grampo. Inicialmente, um dispositivo de escuta foi instalado no próprio Ravenite, e então, quando uma das dezenas de informantes recém-recrutados informou que John estava tendo todas as conversas importantes no apartamento acima do clube, o grampo foi instalado lá também. Assim, Gotti estava cercado por todos os lados e tudo o que o FBI tinha que fazer era esperar ele falar demais. E eles não tiveram que esperar muito. As primeiras conversas interceptadas no apartamento deixaram claro que John gostava de conversar não apenas com jornalistas, e sua grande boca, que o transformava em Robin Hood pro público, dizia muitas coisas erradas em particular. Então ninguém vai se lembrar da ovação em sua subida no apartamento acima do Ravenite, onde John usava para conversas delicadas. Ele vivia com a viúva de um ex-membro da família Gambino, e vira e mexe eles tretavam. Em outros momentos, a presença dela lá garantia que nenhum grampo poderia ser colocado. Então John sentia essa tranquilidade no apartamento e sem medo de nada falava sobre qualquer coisa. Enquanto isso, o FBI encontrou uma maneira de entrar e grampear o local pela primeira vez em muito tempo. Eles estavam um passo à frente de Gotti e exploraram seus erros. John, com seu ego inflado, decidiu que algumas vitórias judiciais o tornavam invencível e começou a reunir abertamente a família regularmente. Os agentes imediatamente usaram a vigilância por vídeo para identificar a maioria dos visitantes do Ravenite, economizando anos de trabalho operacional. Gotti achava que havia enganado o FBI ao ter conversas importantes no apartamento de uma velhinha discreta. Mas o FBI conseguiu vencê-lo também aqui, e tudo o que ele dizia seria usado contra ele. Gotti nunca parava de falar sempre que entrava em seu esconderijo secreto. Um exemplo típico do comportamento de John em sua conversa com o vice, Frank Locascio, que havia sucedido Joseph Armoni. Não só é notável por revelar a verdadeira identidade de Gotti, mas também tem várias falhas de John, uma das quais não tão óbvia à primeira vista e não ajudando o FBI de forma alguma, e isso acabou custando a ele sua liberdade. Assim que entraram no apartamento e até saírem, Gotti praticamente foi o único a falar. John, desde as primeiras palavras, forneceu aos agentes fatos, ampliando as evidências contra ele, nomeando Locascio como seu vice, ele mesmo como chefe e Gravano como consigliere na conversa. Em questão de minutos, mencionando seu envolvimento comum na Cosa Nostra, discutindo em seguida como era difícil para ele tomar decisões difíceis em sua família e que nem todos estavam realmente felizes com o estado das coisas. Ele quase confessou acabar com Castellano retoricamente, perguntando quem poderia desafiá-lo, quem poderia atirar nele como ele fez com o outro cara. Em seguida, ele mudava rapidamente para o assunto de nunca dizer ou fazer algo pelas costas das pessoas. Mais tarde, John teria várias conversas sobre seu envolvimento com a Cosa Nostra, discutindo a admissão de novos membros na família e seu envolvimento em jogos ilegais. Para completar, as gravações de Gotti revelam seus contatos com a polícia, assim como o envolvimento de seu advogado de longa data com a família Gambino, o que mais tarde resultaria em sua remoção do caso. Agora os agentes do FBI tinham provas suficientes para levar ao promotor e pedir para prosseguir com o caso. No entanto, acabou sendo um pouco mais complicado do que eles pensavam. O FBI apresentou os frutos de seu trabalho ao procurador do Distrito Leste e, ao mesmo tempo, o procurador do Distrito Sul, que estava lidando com a queda de Paul Castellano, tinha um mafioso de alto escalão chamado Phil Leonetti como testemunha, que poderia confirmar o que John lhes contou sobre o planejamento da queda em uma conversa privada. Como colocar Gotti na cadeia na época era um grande impulso para a reputação, houve uma verdadeira luta pelo caso. Ambos os lados argumentavam que deveriam ser os primeiros a levar o caso adiante, e ninguém queria abrir mão desse direito. As partes estavam tão obstinadas que uma autoridade superior teve que intervir. Decidiram apresentar um caso conjunto sob a Lei Rico, combinando as evidências de ambos os lados, e uma vez que os atrasos legais foram eliminados,
o FBI recebeu imediatamente a autorização para prender a administração da família Gambino, representada por Gotti Gravano e Locascio. Os agentes decidiram fazê-lo na Raven Eight quando todos estivessem juntos. A única complicação foi que Gravano desapareceu por um tempo, atrasando brevemente a tão esperada prisão. O plano era para Sammy fugir para os donos de Gotti, mas os planos mudaram. Ele voltou para Nova York e em 10 de dezembro de 1990 chegou a uma reunião na Raven Eight, onde, junto com Gotti e Locascio, foi imediatamente detido. Os agentes do FBI foram acusados e escoltados para a prisão, onde o trio permaneceria até a audiência de fiança fatal de John em 21 de dezembro de 1990, e as gravações da conversa de Gotti no apartamento sobre a Raven Eight seriam ouvidas, onde, entre outras evidências, suas acusações contra Gravano seriam apresentadas. Além das reclamações sobre ganância, também houve acusações de que Sammy havia literalmente forçado Gotti a dar ordens para eliminar pessoas, o que foi o primeiro motivo para a traição de Gravano ao se tornar testemunha do governo. Se você quiser saber mais sobre o que motivou Sammy a mudar de lado, deve assistir o documentário Um Vídeo sobre ele, que também está disponível no meu canal. Em resumo, Gravano, ao ouvir as gravações, percebeu que poderiam ser usadas para culpá-lo, e Gotti, que na mente das massas era uma espécie de Robin Hood, poderia escapar impune enquanto fazia Sammy parecer um insano e incontrolável, atribuindo a ele as quedas. Este pensamento tinha se infiltrado na mente de Giovanni. A ideia de se defender na audiência de fiança já vinha germinando na mente de John há pouco menos de um ano e mais frutos surgiram em 24 de outubro de 1991. Naquele dia, ele havia decidido claramente que não iria cumprir pena porque seu chefe havia falado demais, então ele ofereceu seus serviços ao FBI como testemunha. Para Gotti, isso significava que a única maneira de vencer o caso era manipular novamente a opinião pública. E desta vez, o circo midiático foi montado com um escopo especial, onde até os beneficiários mais insignificantes imediatamente ganharam destaque nas páginas dos jornais. Como sempre, houve discursos de pessoas falando em nome de John sobre a injustiça da perseguição e sobre a obsessão do Estado com John Gotti sem motivo aparente. O bom coração de Deus foi imediatamente divulgado para a imprensa. Um cachorro foi roubado de uma criança gravemente doente. John ficou sabendo disso e ordenou que um novo fosse dado a ele. A história foi imediatamente publicada. Uma valiosa âmbula para serviços religiosos foi roubada de uma igreja. Pessoas gananciosas encontraram contatos na televisão e afirmaram que John já havia ordenado que seus garotos fizessem a busca. Além disso, celebridades que ele conhecia foram convidadas para as sessões do tribunal para apoiar Gotti, incluindo o boxeador peso-pesado Ronaldo Snipes, o líder dos direitos civis Roy Innis, o cantor Jay Black e os atores John Amos, Al Lewis, Mickey Rourke e Anthony Quinn. Além das dezenas de jornalistas que vieram de todos os cantos do mundo, centenas de pessoas comuns ficaram com cartazes e gritaram palavras de apoio a John Gotti. Houve rumores negativos sobre a principal testemunha, Gravano. A imagem de um viciado em tóxicos gay com um desejo incontrolável por violência poderia se colar a ele. Assim que Sammy começou a depor, ficou claro que Gotti não estava mais imune à prisão. Gravano contou todas as atividades ilegais de John, as quedas que ele ordenou e como ele chegou ao poder eliminando Paul Castellano. Este testemunho, assim como os registros obtidos através de investigações, foram suficientes para convencer o júri do veredito culpado em todas as acusações. Mas mesmo quando parecia que John havia perdido, que nunca mais veria a liberdade, tendo recebido a sentença de prisão perpétua hoje, ele ainda fez uma performance que ninguém antes ou depois dele jamais repetiu. Uma multidão de cerca de 1000 pessoas se reuniu do lado de fora do tribunal para a audiência final. A maioria delas era da área onde Gotti fazia seus negócios. Os chefes concedidos, assim que souberam que John recebeu uma sentença de prisão perpétua, a multidão excitada por algumas milhas de distância. John Gotti, e depois disso, começaram a atacar carros de polícia, o que eventualmente escalou para um confronto com as autoridades e uma espécie de gravação. A revolta espontânea foi como o último lampejo da estrela de John Gotti. Como um reflexo perfeito de sua personalidade e de toda a sua história, que poderia realmente caber em uma única frase. Ele estava disposto a destruir tudo ao seu redor apenas para estar sob os holofotes.
Ele foi para a prisão em 1992 e ficou trancado em confinamento solitário, privado da atenção tão necessária. Ele só tinha visitas de parentes e centenas de cartas que vinham de todo o mundo, de pessoas que um dia foram fascinadas por ele. Apesar de John tentar se manter em forma fazendo exercícios físicos e lendo livros, ele gradualmente começou a definhar nessas condições. Em 1998, foi diagnosticado com câncer de garganta, o que o deixou incapaz de falar no final de sua vida. Isso é simbólico, porque foi o amor pela fala que o levou ao topo e depois o derrubou de lá. John foi pego. Ele caiu em um hospital prisional em junho de 2002. Por fim, essa foi a história de John Gotti, um exemplo claro de como o ego pode arruinar um império. Salve família! E assim concluímos nossa jornada pela vida extraordinária de John Gotti, um homem cuja ascensão ao topo da máfia foi tão meteórica quanto sua queda dramática. Ao longo deste vídeo, testemunhamos os altos e baixos de um líder carismático e controverso, cujo nome ficará para sempre marcado na história da máfia. Gotti foi um ícone do submundo, um estrategista implacável que desafiou as autoridades e conquistou seguidores leais. Seu legado é complexo, envolvendo glória e tragédia, mas sua influência no mundo da máfia ainda ressoa até hoje. Ao final de sua vida, Gotti enfrentou suas próprias batalhas e pagou o preço por seus atos. Sua história serve como um lembrete poderoso de como o poder e a influência podem ser efêmeros, e como no submundo tudo pode acontecer. Eu agradeço por me acompanhar nesta jornada fascinante. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdo sobre figuras históricas e intrigantes, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Caso queira contribuir com o canal, eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se nos comentários fixados. Ao se tornarem apoiadores me ajudam a manter o canal de pé. Continuem sempre assim, explorando os mistérios e segredos de personalidades que moldaram o curso da história. Até a próxima! Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!